Salve, primeiros anos, como é que vocês estão? O professor espera que todos estejam muito bem em casa e se cuidando. Então hoje nós vamos começar a fazer uma reflexão sobre Aristóteles de Estagira. Primeira coisa que nós temos que ter presente, pessoal, é que Aristóteles, ele não é grego, certo? Apesar de pertencer a uma, de certa forma, colônia grega. Mas ele é da Macedônia, de uma cidade chamada Estagira, certo? O pai de Aristóteles, ele é médico do rei Armintas, o rei da Macedônia, tá? E o professor vai contextualizar um pouco a história de Aristóteles. Quando ele tinha por volta de 17 anos, ele então vai para Atenas a fim de cursar uma escola. Que escola seria essa? Seria a escola de Platão, mais chamada de academia. E lá ele se desenvolveu como um dos mais brilhantes professores, certo? Tanto que ele era chamado de a inteligência da escola. Apesar, e aqui é que pega bastante, dele discordar sobre muitos aspectos na forma de conhecer, na forma de produzir o conhecimento em relação a Platão. Vamos lembrar que Platão é idealista, Aristóteles é o oposto, ele é considerado realista, certo? Com a morte de Platão, por volta de 347 a.C., Aristóteles deixa a academia e vai viajar pelo mundo grego, em particular a Ásia Menor, onde ele se casa e se dedica ao estudo principalmente das questões de biologia, o estudo das plantas. Vamos lembrar que ele é filho de um médico. Em 342 a.C., ele é chamado então de volta à Macedônia pelo rei Armintas, também chamado de Felipe II, para que ele se tornasse então professor, o tutor de Alexandre o Grande, filho do rei da Macedônia. Em 366, esse rei da Macedônia, o rei Felipe, ou Armintas, ele foi assassinado e Alexandre então sobe ao cargo de rei. Ele substitui o próprio pai, ok? Então isso é só uma questão de contextualizar. Aristóteles, ele é filho de médico do rei da Macedônia, foi estudar com Platão. Com a morte de Platão ele sai, ele vai estudar o que seria na época chamado de medicina, as plantas, a botânica, e depois então ele se torna professor de Alexandre, certo? Quando Alexandre então assume o poder da Macedônia e se torna um grande imperador. Isso foi mais ou menos quando ele tinha em torno de 16 anos. Alexandre tinha 16 anos, ele se torna imperador da Macedônia. Bom, gente, isso é um pouco da história de Aristóteles. Com Alexandre tomando o poder, Alexandre ele se torna um imperador guerreiro. Ele não é um filósofo, Alexandre não é filósofo, ele é um imperador guerreiro. Ele conquista o Império Romano, o Império Grego, e ele sai conquistando vários outros povos, o que torna então o espaço de Atenas, a cidade de Atenas, uma cidade livre. Por que Aristóteles se retirou de Atenas, depois da morte de Platão? Justamente porque ele era um estrangeiro, e sendo estrangeiro ele não podia ocupar cargos públicos, tá? Quando Alexandre se torna imperador, torna a Grécia livre, então Aristóteles pode fundar a sua própria escola, tá? A escola de Aristóteles. Bom, isso é um contexto histórico. Aristóteles,
assim como Sócrates, assim como Platão, ele desenvolve um método, tá? O método de conhecimento. Vamos lembrar assim: Sócrates, ironia e maiêutica. Platão, a doxa e a episteme. Aristóteles é física e metafísica. Agora, o que são esses dois conceitos? Então, Aristóteles ele divide o ser em dois. Assim como Platão dividiu entre corpo e alma, né, a doxa e a episteme, Aristóteles ele separa em físico e metafísico. Então, o que é o mundo físico? O mundo físico se refere a tudo aquilo que pode ser percebido pelos sentidos: tato, olfato, visão, audição e paladar. É tudo que eu vejo, é tudo que eu escuto, é tudo que eu degusto, é tudo aquilo que eu cheiro, é tudo aquilo que eu toco, certo? E a metafísica? A metafísica seria uma resposta a essa percepção física. Ou seja, ele vai buscar a essência do objeto, não o objeto em si, mas a essência. Qual que é a diferença entre Platão e Aristóteles? Para Platão, o que importavam eram as ideias, aquilo que eu pensava, né? Já Aristóteles, ele é uma investigação do objeto. Então, quem vai dar a resposta para Aristóteles não são as minhas ideias, mas é a análise que eu faço do objeto. Enquanto que para Platão existem as ideias verdadeiras que já teriam nascido conosco. Então, o mundo físico, no conceito platônico, não tem valor nenhum. O que importa é o que eu penso. Já para Aristóteles, não. O que importa é aquilo que eu percebo do objeto. Ele cria uma imagem dentro de mim do objeto. Então ele está fazendo uma investigação do objeto. Por isso que Aristóteles é considerado como realista, certo? Então, segundo Aristóteles, a existência das coisas se revela na essência delas, pois é na investigação do objeto que podemos conhecer a verdade sobre ele. Ou ainda, a verdade está contida nas coisas, apesar de as coisas em si não serem verdade. O que significa isso? O professor traz aqui várias imagens de portas diferentes. Tenta aí lembrar você mesmo, olha para as portas que estão à sua volta, a porta de entrada, a porta do quarto, a porta do banheiro, a porta da cozinha. Vejam, existem vários tipos físicos enquanto objeto de porta. Mas existe uma essência do que é e do que não é porta. Só que para mim chegar a essa essência, eu preciso investigar o objeto, certo? De madeira, né? Aí tem as 4 causas, né? De Aristóteles, que nós vamos falar mais adiante, né? De madeira, madeira e ferro, toda em bronze, toda em madeira, né? Ela é de correr, ela é de uma folha só, é de 2 folhas, é de 4 folhas, é de vidro, é de metal, não importa. O que importa é que existe uma ideia de porta. Mas é só o momento que eu vou fazer a investigação do objeto é que eu vou conseguir saber se ele é de fato uma porta ou não. Beleza? Aristóteles se depara com um grande problema filosófico, que foi deixado por Heráclito e Parmênides. Para Heráclito, as coisas estão em constante movimento, e ele é percebido pelos nossos sentidos. Já em Parmênides, existem ideias fixas e que não mudam nunca, certo? O problema aí é a questão do movimento, porque para Heráclito tudo está em constante transformação. Já em Parmênides tudo está fixo, posto, pronto. O ser das coisas, do ente,
O ente se move, se altera ou permanece imóvel, sempre idêntico a si mesmo? Essa é a grande questão. Segundo Heráclito, a mudança se dá pelo modo constante nas coisas, pois tudo flui. Em Heráclito tem uma frase bem interessante que diz: não é possível banhar-se no mesmo rio 2 vezes. Isso por quê? Porque o rio está em constante movimento. E Parmênides defende o monismo e o imobilismo do ser, de modo que esse é considerado como imutável, indizível e imóvel, né? Ora, uma madeira será sempre uma madeira, nunca deixe de ser uma madeira. E uma madeira é diferente, por exemplo, de um cristal. Então, para Parmênides, essas coisas são sempre as mesmas coisas. Já em Parmênides, essas coisas estão sempre em constante movimento, né? Você vê, por exemplo, petróleo. Petróleo já foi vegetal, já foi matéria morta e que se alterou no seu composto físico. Isso é Heráclito. Para Parmênides, isso é impensável. A coisa é ela mesma. É aquilo que é. Ok? Só para nós entendermos esse problema. Diante disso, né, com a finalidade de explicar o movimento que ocorre na natureza, o estagirita Aristóteles utiliza-se das noções de ato e potência. O ato é o que é a descrição da coisa física do objeto. A potência é aquilo que pode vir a ser, que se configura de 3 modos. Primeiro, pode existir enquanto ato, mas não em potência. Segundo, pode existir em potência, embora não em ato. E pode existir enquanto ato e enquanto potência. Então o objeto teria o ato e uma potência nela. Esses modos de existir trazem várias implicações, como 1. Ao existir em ato, mas não em potência, o ser existe necessariamente de modo que não pode ser diferente daquilo que é. É aquilo que é. Segundo, ao existir em ato e em potência, o ser existe necessariamente. Todavia, pode se tornar outra coisa com relação àquilo que é atualmente. E terceiro, ao existir como potência, mas não em ato, o ser existe enquanto possibilidade, e assim não existe de modo necessário. Vamos usar um exemplo que vai dar uma simplificada nessa questão toda. Imagina uma semente de maçã. Enquanto ato é apenas uma semente. Se for jogado em terra boa, germina e se concretiza a potência, que é ser uma macieira. Porém, se jogado em uma lixeira com outros resíduos ácidos, a potência não se realiza, pois pode o ambiente influenciar, pois trata-se de um objeto sem vontade própria. Porém, isso se aplicar ao ser humano, vamos pensar. Todos os seres, os entes, têm uma potência. Essa potência é muito variável enquanto ato. Enquanto aluno, por exemplo, pode ter uma infinidade de possibilidades futuras. Ou seja, você enquanto pessoa tem várias potências. Ou tem uma potência em específico. Certo? Estamos em época de pandemia. Aqui é um exemplo, né? Permanece em nós e continuamos a existir como em ato, contendo uma potência. Mas também tem a nossa vontade de realizar a potência ou não. Como a aprovação da primeira série para a segunda série do ensino médio. Sendo assim, vamos refletir, gente. Olha aqui. O ato, a semente. Qual é a potência da semente? Se tornar uma árvore. Enquanto árvore, ela possui uma potência, que é produzir frutos. Esses frutos vão voltar a dar sementes. Ou, enquanto potência, pode ser uma mesa. Enquanto potência, pode ser uma casa. Mas uma vez que esteja nesses modos aqui,
ele não vai, enquanto árvore, ter a sua potência original, que é de produzir sementes que vão gerar outras árvores. A isso a gente vai chamar de dialética. Eu, enquanto pessoa, eu tenho um ato e dentro de mim há uma potência. Qual é a potência de você enquanto estudante? Você pode se tornar eletricista, você pode se tornar pai ou mãe de família, você pode se tornar um engenheiro, você pode se tornar o que você quiser. A grande questão é, enquanto ato, veja, ato, potência. Agora, enquanto ato, qual é a potência que eu vou desenvolver? Certo? Essa é a grande questão da aula de hoje. A existência em ato é considerada determinada pelo Aristóteles e a existência em potência é tida como indeterminada, posto que a passagem de potência a ato pode ou não ocorrer. Isso seria chamado de acidente. Veja, enquanto ato, eu sou um estudante, tenho uma potência. Como que eu vou realizar essa potência? Por exemplo, em ato, eu sou aluno do primeiro ano de ensino médio. Qual é a minha potência? Me tornar aluno do segundo ano do ensino médio. Mas pode haver um acidente. Você é programado para, mas depende de várias variáveis e isso poderia ocasionar um acidente com que você não fosse para a série seguinte. Um exemplo, não vou fazer nada durante o período de pandemia. Eu posso reprovar? Se eu reprovar, significaria dizer que a minha potência não se concretizou. Eu fiquei apenas em ato. É isso que Aristóteles está dizendo. Vejam bem. A existência e potência é tida como indeterminada, posto que a passagem de potência a ato pode ou não ocorrer. Isso seria chamado de acidente, pois o ser tem uma potência enquanto ato. Enquanto coisa, enquanto eu, professora, eu estou em ato. Qual é a minha potência? E aí vai depender de mim desenvolver essa potência. Mas uma vez que eu desenvolvo essa potência, eu vou voltar a ser ato. Por exemplo, o professor tem a graduação de filosofia e eu tinha a potência de fazer a pós-graduação. Eu fiz a pós-graduação. Hoje eu sou pós-graduado. Eu tenho em mim a potência de fazer mestrado, mas vai depender de mim fazer o mestrado ou não. Então, do ato, potência, a potência vira ato de novo e pode desenvolver uma outra potência. A gente chama isso de dialética, que o professor já explicou em outras aulas. Então, da potência, a coisa vai em direção ao ato, pois esse é o fim visado pela coisa que está em potência. Assim, o ser só pode atualizar-se com a condição de haver nele a capacidade potencial para tal ato, seja externa ou seja interna. Certo? Agora, a proposta para essa semana é a seguinte. Nessa linha de reflexão, escreva um texto sobre sua situação de ato e potência, como a realidade tem influenciado negativamente para a realização da potência e o que você tem feito para se realizar quanto estudante, filho, namorado ou namorada, se for o caso, trabalhador, profissional, etc. O professor quer que a gente volte a olhar para dentro de si. Eu tenho um ato e eu tenho uma potência. Como eu vou realizar essa potência? Aqui está sendo falado em questão negativa. Pode ser positivo? Pode, mas vai depender de cada ente, de cada sujeito. Certo? Semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre o conceito de metafísica em Aristóteles. Espero que todos fiquem bem, cuidem-se e reflita aí um pouco nessa semana sobre a questão do ato e da potência. Até mais!